Toda mulher nasceu com um cromossomozinho da autossabotagem. Pensa num ser que tem a capacidade de querer muita coisa, de desejar muita coisa, de sonhar com muita coisa e ao mesmo tempo, no exato segundo seguinte em que ela sonhou, também tem a capacidade de dizer para si mesma que aquilo não é para ela. De dizer para si mesma que ela não merece, que ela não pode, que ela não deveria querer aquilo. Somos nós. Este serzinho complexo, às vezes confuso, somos nós. E por que isso acontece com a gente? Porque a mulher tem uma capacidade de prestar atenção em muita coisa. Começa daí. A origem dos seus problemas começa da sua capacidade de absorver muita informação, da sua capacidade de prestar atenção nos detalhes, da sua capacidade de estar ligado em muita coisa e do fato dessa capacidade vir em você desde pequena. Por quê? Porque você foi acumulando lixo, medos, inseguranças, falas maldosas, falas de crenças limitantes mesmo sem maldade. Você foi acumulando visões de mundo, você foi acumulando gatilhos emocionais de todo mundo à sua volta. Da sua mãe, do seu pai, das suas colegas de escola, até mesmo das suas professoras. Depois, na adolescência, dos seus namoradinhos, das suas amigas invejosas. Você foi, como mulher, absorvendo tudo aquilo, captando tudo aquilo. Se você fosse um homem distraído que só foca em uma coisa de cada vez, sabe? Que não consegue responder um oi se tá vendo TV, aquela capacidade de hiperfoco. Se você tivesse isso, 80% dessas vozes teria passado batido. Como você é mulher, como você tem multifoco, tudo o que foi dito, até mesmo o que não foi dito, um olhar, uma cara de reprovação, um olhar de cima a baixo, assim, ó. Tudo isso você captou e você guardou. Você foi acumulando isso dentro de você. E você, às vezes por culpa, às vezes por medo, às vezes por não se dar conta, não foi colocando isso para fora e quando chegou aqui, com mais de 30 anos, você não sabe mais distinguir que vozes são dos outros e que vozes são da sua essência. Você está misturando tudo e carregando nas suas costas medos, inseguranças, incapacidades que não são suas. Simplesmente não são suas. Sabe aquela frustração da sua mãe por ter ficado a vida inteira num casamento falido? Ou então por não ter ido atrás do sonho profissional dela, porque ela foi ensinada que devia se dedicar dentro de casa? Ou então aquele pai que queria ter a capacidade, queria ter tido o sucesso financeiro para prover para a família, mas que fez investimento ruim atrás de investimento ruim, escolha ruim atrás de escolha ruim. Sabe o seu irmão, a sua irmã, aquela colega de escola, que por qualquer razão que seja, não tiveram e não têm a vida que eles gostariam de ter? Pois é, eles estão divididos em dois grupos. O grupo que quer o seu bem e que por isso, por medo que você sofra o que eles sofreram, não te apoia em nada. Te diz que você não deveria querer tanto. Pra que tanto? Pra que você quer mais, menina? Você já não tá bom? Não tá bom o que você tem? Não é suficiente? Ingrata, hein? A vida já te deu tanto e você tá aí querendo mais, achando que não tá bom. Nossa, mas vai mudar de emprego? Mas essa empresa te deu tudo que você conquistou na vida? Mas não tá feliz no relacionamento? Fica com ele, não
olha, hoje em dia não tem coisa melhor. Já não tá bom? Pelo menos ele te trata bem. Pelo menos é uma pessoa trabalhadora. A gente ouve gente colocando a gente para baixo. A gente ouve gente desincentivando a gente a buscar os nossos sonhos. E quando essas pessoas estão nesse grupo de pessoas que querem o nosso bem, que nos amam, elas não fazem isso por maldade, elas fazem por querer te proteger, mas elas fazem. Elas fazem. E o outro grupo de pessoas são as pessoas que de fato gostariam de agir assim como você está pensando em agir. Elas gostariam de fazer o que você está fazendo. Elas gostariam de ter esse ímpeto de coragem de ir atrás. Só que elas não têm. E como elas não têm, como elas não foram olhar para as suas próprias questões, como elas não foram se tratar, as suas feridas, se fortalecer, elas têm inveja. E elas não querem que você viva aquilo que elas não viveram. Só que como que você trata esses dois grupos de pessoas? Não são pessoas estranhas a você. Não é aquele colega de trabalho que você nunca vê. São as pessoas que estão perto. São as pessoas que estão muito, muito próximas a você. É a sua mãe, é o seu marido. Como que você trata essas pessoas? As pessoas estão na minha vida, eu quero contar para elas o que eu penso, eu quero contar para elas o que eu desejo, eu quero que elas participem dos meus planos, eu conto para elas porque eu busco apoio. E aí você trata essas pessoas como pessoas que podem ser suas ouvintes, como pessoas com quem você pode trocar. E o que você recebe de volta nessa troca é desincentivo e frustração. E aí quando você continua trocando, quando você continua falando com essas pessoas, você entra num ciclo um ciclo vicioso mesmo, de ir cada vez mais para baixo, de desacreditar cada vez mais que é possível, de se achar cada vez mais a errada. É preciso se distanciar dessas vozes. A solução para a autossabotagem está 80% da solução está em você se distanciar das vozes que te dizem que você não pode, não merece ou não deveria. Por quê? Porque você é uma pessoa vulnerável. E se você está repetidamente entrando em contato com uma energia negativa, com uma fala negativa, com um pensamento negativo, você vai se contaminar. A gente não é imune às influências. A gente não é imune ao que está à nossa volta. Pelo contrário. Se alguém todo dia chegar na sua cara e falar você é horrorosa, você não merecia viver de tão feia que você é, na primeira você vai falar, nossa, que babaca. Na segunda você vai falar, gente, cara, que idiota. Ele não sai daqui. Na quinta, na 10ª, na 50ª, você vai falar, será que ele tem razão? Cara, ele tá insistindo tanto nisso. Será que eu não deveria pensar melhor? Se ele não tem razão, se ele não tá certo? A gente acha que o segredo para parar de se auto-sabotar é arrumar uma solução para nunca mais sentir insegurança na vida, para nunca mais sentir medo na vida. Isso não existe. Isso não existe. Você é humano. Humano tem... Gente, nós, pessoas, a gente tem um instinto de autoproteção que muitas vezes vem através do medo. Por que você tem medo de pular de um penhasco? Porque você vai morrer. O medo é importante, a insegurança é importante, eles não vão deixar de existir. Eles são um mecanismo de sobrevivência. O que você tem que aprender a fazer é distinguir os momentos em que o medo faz sentido daqueles momentos em que o medo não faz sentido. Em que o medo reflete crenças que não são suas.
em que o medo reflete uma história que não é sua, porque a sua história é de vitória. Eu nem sei todo mundo que está do outro lado dessa tela. Talvez eu não saiba quem é você ainda. Mas eu tenho certeza absoluta no que eu vou dizer. A sua história é de vitória. A sua história é de mais superações do que derrotas. A sua história é de alguém que pegou um limão azedo ruim e fez até uma limonada que deu para engolir. Então por que você está se deixando contaminar com vozes que não são suas? Por que você está se deixando contaminar por um medo, uma insegurança que não tem embasamento na sua vida, na sua performance? Porque não tem. Porque você está misturando tudo. Porque você está com receio do que você vai parecer para os outros, do que os outros vão achar. Ai, mas aqui é minha família, eu me importo. Não. O que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, o medo que os outros sentem, é deles. Não é seu. E você foi feita, a sua estrutura foi feita para carregar o peso das suas escolhas. Sempre que você escolhe baseado nos outros, esse peso fica maior do que você pode carregar e é por isso que você está se sentindo assim hoje. É por isso que você sente frustração, cansaço, medo, insegurança. Porque se você olhasse para as suas coisas, para a sua vida, para a sua história, você teria aqui, ó, nos ombros, aquilo que você tem plena condição de carregar. E você teria provas de que essa sua dúvida na sua própria capacidade não tem fundamento nenhum na sua vida. Quem não teve capacidade, quem não conseguiu, quem não mereceu, não foi você. O receio, a reticência em agir, que vem realmente de dentro de você, nunca vai ser forte o suficiente para te impedir. Eventuais receios e reticências em agir, em dar o próximo passo, que vem de você, de dentro de você, eles só vão ter peso, força suficiente para te acender um alerta, para que você pondere as suas decisões. O medo, a insegurança, a incerteza que tem força de te travar, eles são sempre um acúmulo do que veio do outro. E por conta desse acúmulo de tanta coisa é que eles têm tanto poder. Faça essa separação. O lixo que é do outro é do outro. O que é seu é seu. E o que é seu, com certeza é de um tamanho que você consegue carregar. E mesmo carregando, continuar seguindo em frente em busca das suas conquistas e da sua realização.